com o pacto, prosseguindo aqui com as profecias, no capítulo 7. Bom, para quem assistiu, né, para quem gosta de aprender, para quem gosta de acompanhar os estudos, né, e não simplesmente se dizer servo, mas na verdade continuar, né, pensando da forma que pensava, continuar vivendo da forma que vivia, deve estar lembrado que no último, né, no capítulo 7 do Pacto, ele se estendeu um pouco, porque na verdade quanto mais a gente lê, mais o Pai nos dá dicas, né, mais o Pai nos demonstra coisas que estão ali, que são evidências, né, que são importantes, principalmente para o quê? Para o entendimento. Uma vez eu fiz um estudo, né, onde eu falava que com certeza tudo aquilo que o Pai me mostrasse, que o Pai me demonstrasse, me ensinasse, que fizesse com que as fichas caíssem, eu iria estar passando da forma correta. Ou seja, nunca estive no muro, nunca tive medo de contrariar nenhum tipo de tradição. Muita gente me vê como um ser maligno, né? Porque isso não importa. O que importa é que eu faça aquilo que tem que ser feito, assim como minha esposa. Para que nada mesmo, possa nos impedir de ser eleitos. Não que eu tenha essa certeza, mas tudo que a gente aprende é prática. A gente aprende na Escritura, o Pai nos ensina a forma correta que aquilo funciona, e em seguida nós colocamos em prática. Tem muita gente que se acha escolhido, que isso e aquilo, mas não cumpriu nem a primeira fase, que é o renascer. Observe que Nicodemos era um homem muito inteligente, era um rabino, né? Ele era chefe, vamos dizer assim, chefe não seria a palavra, mas ele era o líder, né, dos rabinos. E quando ele pergunta para Ramachia o que ele tinha que fazer para poder estar presente no reino, o Machia lhe disse: tens que renascer. E a resposta dele para o Machia acabou demonstrando realmente que aqueles rabinos não sabiam nada. Porque se alguém pergunta para mim, você tem que renascer, eu que sou um idiota, um ignorante, que não sou o rei dos rabinos, eu jamais responderia: mas como? Eu teria que entrar no ventre de minha mãe? É o tipo da pergunta que eu
tipo, né? Não digo especificamente essa, mas é o tipo da pergunta que eu escuto de muita gente que estuda comigo. A gente procura ensinar, a gente procura estudar o tempo todo para poder levar até vocês, né, o alimento sem levedo. Mas, no entanto, a cabecinha de vocês, de muitos, eu acho que não atinge o entendimento. Por quê? Porque o Pai não ajuda. Em outras palavras, porque vocês estão acreditando numa coisa que não é para vocês. Bom, nós vamos prosseguir exatamente de onde paramos, inclusive falando a respeito do último texto, né, que nós falamos a respeito no último, né, no 7. Esse aqui é o 7b. Então, Eliane, por favor, leia para nós o que está em Rocheia. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá gestação, nem concepção. Vocês devem estar lembrados, né, do que nós explicamos, né, a semana passada. Que essa passagem, ela até comove, né, pois afirma que Axuru, né, de Efraim, perderá sua glória. O que significa que ele perderá sua glória? Ele deixará de ser nação de Arro. E diz, né, no versículo, sairá voando como um pássaro, apartando-se do povo, onde não se levará os filhos na matriz, onde não existirá a concepção como Yaxuru. Se você é daqueles que assiste, mas ao mesmo tempo está pensando, né, na conta de luz tem que pagar e não se entrega realmente ao estudo, né, eu quero lembrá-los, né, de que nós dissemos que esse não levará os filhos na matriz significa que, ao contrário do que na própria lei diz, né, todo aquele que fizer parte do povo, que for nascido, né, no 8º dia tem que ser apresentado no templo para, além de outras coisas, né, oferecer lá um sacrifício. No caso do Mashiach, por exemplo, foi oferecido uma pombinha, uma rolinha, né, porque eles eram pobres. Mas diz que o povo não levará os filhos na matriz. Ou seja, não existirá concepção. Não que eles não vão ter filhos, muito pelo contrário, a promessa a Abraão é de que eles iriam ter muitos filhos. Que eles iriam povoar praticamente a terra toda. Não que deixariam de existir gentios, tá? Então ele diz, não existirá concepção como Yaxuru. Por quê? Por causa que as tribos do norte se esqueceram. Não porque elas quiseram, mas porque assim é o plano do Pai.
para que elas pudessem se alastrar em todas as nações. Então, quando nascia, por exemplo, eu e a Eliane, se nós tivéssemos um filho, ele seria o quê? Brasileiro. Se eu chegasse no cartório e fosse registrar meu filho e dissesse ele é de Achuru, eu acho que não só não registrariam, como me levariam até, né, para fazer um tratamento psiquiátrico. Então, é nesse sentido, né, que isso nos leva até a comoção. Porque um povo que o pai tirou do Egito, um povo que o pai deu toda a assessoria, um povo que o pai, sabe, fez o possível e o impossível, que o pai criou e cria todos os dias as coisas para o bem-estar deles, somente deles. De repente, não estarem nem sequer apresentando os filhos como, né, do povo de Arro e Achuru. Então isso comove. Mas quando nós percebemos que isso é feito porque está dentro do plano do Pai, para cumprir aquilo que foi prometido a Abraão, e que ao mesmo tempo esse povo estava totalmente desviado, inclusive adorando a Baal. Nós entendemos então que o Pai utilizou essa diáspora que ocorreu em 700 e pouco para castigá-los, né, enxotando eles do povo. E, ao mesmo tempo, para que a promessa feita a Abraão pudesse se cumprir. Observe, o nosso Pai, ele, como eu costumo dizer, né, ele não dá ponto sem nó. Aquilo que pode te acontecer, que você acha que é o pior para você, que o Pai está pisando na tua cabeça, pode ter certeza que vai te levantar um pouquinho mais à frente. Por quê? Porque o ser humano é burro. Porque o ser humano não tem capacidade de discernir. Porque o ser humano é cego, é surdo, é mudo. Vamos ler aqui um relato, né, sobre isso, no versículo 17 de Rogério. O meu Ru os rejeitará, porque não o ouviram, e errantes andarão entre as nações, de forma muito clara de que Iachuru e Efraim estava predestinado a perambular entre as nações. Por que Iachuru e Efraim? Muita gente não entende isso. Veja bem, Iachuru é o nome que foi dado a Jacó, após o momento em que ele se tornou patriarca das 13 tribos. 13 tribos, mas... Idiota. Você está parecendo nossos primos, não sabe nem somar. Mas prosseguindo. Então, eles tinham que ser rejeitados
como Yashuru, porque é o povo, e diz e Efraim, porque na verdade Efraim tornou-se o primogênito. Não é o Jesus Cristo católico que é o primogênito. É Efraim. O meu Ru os rejeitará porque não o ouviram. E errante andarão entre as nações. Então observe, o castigo foi ele mandá-los embora. Porque eles não o escutaram. Agora, o mais interessante é que eles não o escutaram porque ele mesmo colocou no plano que eles não escutariam. E que eles andariam errantes entre as nações, demonstrando que aquelas 10 tribos e meia que compunham o Yashuru do norte, sendo que uma delas era Efraim, estava predeterminado ou predestinado, né? A perambular entre as nações, para que houvesse o que é? A multiplicação dos descendentes de Abraão. E que todas as nações, não todos os seres humanos das nações, mas todas as nações fossem abençoadas. Porque em todas elas existem Efraimitas e Yashuru, que nem sabem ainda muitos que são isso. Porque eles esqueceram totalmente de assimilar a cultura dos povos pagãos. Mas isso não os tornou pagãos. Nós vemos que até Moshe Rabbeinu, né, que é Moisés, profetizou a respeito da diáspora efraimita no livro Devarim, né, que é Deuteronômio, capítulo 33, nos versículos, né, 16 e 17. Tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui que minha esposa me pediu, para que não haja... Por favor, Lili. E com o mais excelente da terra e da sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça, venha sobre a cabeça de Yosef e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito, do seu touro, e os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. Então observe, quando Jacob adotou os 2 filhos de Yosef, né, de José, aquele que era governador no Egito, quando ele foi dar a bênção, né, além de que ele começou pelo mais novo, sendo que na palavra nós vemos que sempre o primogênito é o primeiro a ser abençoado. Ele foi não só no mais novo, como ainda por cima nem sequer era filho dele. Era filho do filho dele e era avô de Efraim e Manassés. Quando Yosef os trouxe, porque ele pediu que os trouxesse no leito de morte dele, que ele já estava muito velho, ele abençoou. Ele fez assim com as mãos, ó. Então, tá dando para ver? Por quê? Porque quando a gente
né, vai abençoar o primogênito se usa a mão direita. Então ele fez isso porque ele colocou na mão do mais jovem a mão direita. E na mão do primogênito de Yosef a mão esquerda. Nós vemos que o próprio Yosef falou, não pai, não é assim. E Yosef disse a ele, aliás, Jacob, Yashuru, disse a ele, Efraim será rei entre milhares. Manassés também, só que Manassés é entre centenas de reinos. Então a bênção que ele deu aos dois era diferente. Veja que aqui está escrito, ó, pois são os 10 milhares de Efraim e estes são os milhares de Manassés. Ou seja, Efraim ia ter assim, ia crescer de tal forma, praticamente 10 vezes mais do que Manassés. Não é isso? Observe que ali diz, né, que ele tem a glória, quem? Efraim, a tribo, do primogênito, do seu touro. Tem muita gente aí na internet que acha que sabe alguma coisa, que já veio, sabe, falar porque o logotipo, né, da nossa produtora é um touro. Observe, ele tem a glória do primogênito do seu touro. Assim como Yahudá tem como símbolo o leão, Efraim, o símbolo dele é um touro. Entende? E como ele é um povo que não sabe que é o povo, aqui diz, e os seus chifres são chifres de boi selvagem. Ou seja, eles são homens de luta, eles são homens do exército de Yahweh. Eles não são sionistas, eles não fazem barganha com políticos. Eles vão fazendo aquilo que tem que ser feito. Não importando se eles vão ficar bonitinho na foto ou não. Então, aquilo que Moshe disse no versículo 16, que Efraim estava sempre separado dos seus irmãos, e no versículo 17, reitera a condição de Efraim como o unicórnio. Unicórnio, né, desculpem. Que é o único membro da espécie dos cavalos que tem só um chifre, simbolizando que quando Efraim experimentasse sua ainda futura diáspora, porque aqui é Moshe falando, né? Foi assim que tirou do Egito, que ocorreu em 721 antes da Era Comum, seria afastado de Ashuru sozinho, ou seja, um só corno. Nós sabemos que unicórnios não existem, mas, como eu sempre digo, a palavra nos ensina com parábolas, com comparações, com uma série de coisas, né? Então,
ele sozinho, ele seria um só corno. Ou seja, ele seria o único que não se juntaria às demais tribos, mesmo essas outras estando também em diáspora. É claro que houve entre eles casamentos e tudo, então pode-se dizer que o sangue de Abraão está neles da mesma forma que está no Yashuru do Sul. Que, como nós vimos há capítulos atrás, as próprias tribos do norte, muitos fugiram para o sul, e as tribos do sul, muitos fugiram para o norte. E com isso houve o quê? Miscigenação entre as tribos. Para que todo Yashuru tivesse o mesmo sangue de Abraão. Então, ele ficaria muito distante do seu irmão Yahudá. Por que irmão, se ele era filho de Yosef e não sobrinho? Porque Jacob, Yashuru, ele pegou os dois filhos de Yosef e os adotou e disse a Yosef, não foi? Ele disse, esses são meus, os próximos que você tiver serão seus. Mas os dois primeiros ele pegou, que eram os dois filhos. Por isso que se tornou 13 tribos. Observem, ele tinha 12 filhos. Um filho perdeu, sumiu. Foi assimilado pelas outras tribos. Mas ele adotou mais 2. Treze tribos. Então ele se afastou do seu irmão Yahudá. Nós vemos que lá no final, de Devarim, Deuteronômio 33:17, volta a confirmar que esse unicórnio quer dizer Efraim. Porque ele empurraria o povo de Ashuru aos limites da terra. Quando falo aos limites da terra, não é as terras de Ashuru, não é as terras do Oriente Médio, não é as terras, não, é o mundo. E que ali estaria disperso até dos seus próprios parentes. Porque ele seria assimilado pelos gentios. E isso faria com que eles se multiplicassem. E que converter-se-ia no conhecido 10 milhares de Efraim. Certo? E os milhares de Manassés, que da mesma forma estariam também produzindo. Sabe, eu não sei para você o que isso significa, eu não sei para você o que isso te diz, eu não sei para você o que isso, assim, vale. Eu acho extraordinário. Só mesmo o Criador para ter um plano desse. Nós vamos ver agora que, apesar dessa terrível correção, Yahweh prometeu que essa dispersão global não daria como resultado a destruição de Efraim. Eliane, vamos ler aqui em Oséias, no capítulo 11, até, aliás, versículo 9.
Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Hu e não o homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Entende? Porque se ele destruísse a Efraim, o plano dele quebraria. A promessa dele quebraria. Mais pra frente nós vamos ver o que ele fala a respeito de que se o que ele se propôs a fazer não funcionasse, o que aconteceria. Tá? Ainda em Irmiarro, né, Jeremias, no capítulo 31, do 33 ao 37, deixa eu achar aqui. Onde que tá? Tá pra cima. Jeremias. Ah, sim. Pode ler. Até aqui? Mais pra baixo. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Ashuru, Efraim, depois daqueles dias, diz Yahweh. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Hu, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei a Yahweh, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles. Diz Yahweh, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz Yahweh, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. Yahweh dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz Yahweh, deixará também a descendência de Ashuru de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz Yahweh, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Ashuru, por tudo quanto fizeram, diz Yahweh, assim como em muitas outras passagens. Olha, aqui eu quis até dividir o capítulo, porque aqui tem uns ensinos que até pouco tempo atrás eu não tinha discernido no pacto ainda, que tinham todas essas dicas, né? Além, né, da questão da promessa. Observem, apesar de uma terrível correção, né, que essas 10 tribos e meia acabaram tendo, né, por parte de Yahweh, essa dispersão, né, global, jamais seria para destruir esse povo. Aí, como Eliane leu, ele diz: não exultarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim. Porque eu sou Hu e não homem. O que ele quer dizer com isso? Que ele não mente. Ele não volta atrás no que ele diz, né? E que tudo que ele fala que vai fazer é feito. Não é que nem o homem. Entendem? Eu sou Hu e não homem. O santo, que seria Kadosh, separado,
que eu não sei se você sabe, mas Yahweh vive só. Porque ele é o único espírito que existe. E ele diz: o santo no meio de ti, e não entrarei na cidade. Em outras palavras, ele quis dizer: não vou fazer mal a nenhum deles. Porque, por exemplo, quando ele entrou em Sodoma e Gomorra, vocês viram o que deu. Né? Agora, olha que importante, né, para vocês verem como a burrice e como a cegueira, né, que foi implantada pelo próprio Yahweh para a grande maioria, né, do povo, que não é Yashuru, ele diz assim, isso em Jeremias e Miarro, 31, do 33 ao 37. Observe, isso é uma coisa que está explicando de que forma Yahweh irá reunir todas as tribos e, ao mesmo tempo, comprovando que essa aliança feita pelo Jesus Cristo católico nunca existiu. Né? Observem bem, no livro de Irmiarro, Yahweh pediu para que ele escrevesse o seguinte: mas esta é a aliança que farei com a casa de Ashuru. A casa de Ashuru, conforme nós vemos o Mashiach dizendo, ele não veio, ou melhor, ele não nasceu senão para unir todas as casas de Ashuru. E entre essas casas está o primogênito, está Efraim. Então ele fala, com a casa de Ashuru, Efraim, depois daqueles dias. Esse depois daqueles dias significa aquele momento em que o povo de Ashuru será reunido novamente. Significa aquilo que Shaul diz, dos dois povos fez um. Tá? Então, depois desses dias, isso já com o Mashiach presente, ele diz assim, porei a minha lei no seu interior. Como vocês podem dizer que o Mashiach criou a nova aliança? Primeiro porque ele não tinha poder de criar nada, ele não nasceu para criar nada, ele veio, ou nasceu, na verdade, para transmitir, né, aquilo que o Pai vinha transmitindo por meio de sua Torá, do seu Taná, inclusive é o que ele usava, não existia ainda esse livrinho que os hipócritas chamam de Novo Testamento. Não que ele seja ruim, eu gosto dele. É uma pena que os católicos reviraram de ponta cabeça, né? Mas tem muita coisa que é verdadeira. Então observem, depois daqueles dias, diz Yahweh, porei a minha lei no seu interior. O que mais nós escutamos pelo mundo é as pessoas dizerem que a lei caiu. Porque nós estamos na nova aliança, nós estamos vivendo a época das três deusas, né? Que é a época da graça. Se não sabe do que eu estou falando, entra no Wikipedia e procura a deusa graça. São três irmãs, tá? Por isso que Shaul ter dito, pela graça sois salvos, fica ridículo, né?
um rabino falar isso. Os de hoje podem até falar, entendeu? Mas Shaul, naquela época, né? Então ele diz que ele colocará a lei no interior do coração de cada um do povo Yashuru. E a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Hu, e eles serão o meu povo. Agora, olha que interessante, principalmente para esses ignorantes que falam que nós estamos vivendo a nova aliança, né? Ele prossegue, e não ensinará mais cada um a seu próximo. Quer dizer, eu estou aqui de panaca falando tudo isso, a Eliane. A gente está há 20 anos falando sobre essas coisas. Se o Mashiach, se o Jesus Cristo, né, a cópia de Mitra e de Horus, tivesse estabelecido essa nova aliança, não haveria necessidade de nós estarmos falando sobre isso. E ninguém nos procuraria também para saber alguma coisa, eles já saberiam, né? Né? Porque aqui está escrito. É a promessa. E não ensinará mais cada um ao seu próximo. É muito claro. Curto e grosso. Tá? Nem cada um a seu irmão. Por quê? Porque todos saberão. Porque foi colocado em seu coração a lei. Foi colocado dentro dele o entendimento. Para que alguém que já tem a lei e o entendimento dentro de si vai necessitar da ajuda de um semelhante para aprender essas coisas? Conhecei a Yahweh, né? Ou seja, ninguém mais vai chegar e vai dizer, você tem que conhecer Yahweh, o Criador, o verdadeiro Hu. Sabe? E ele prossegue. Porque todos, esse todos não envolve, é claro, as nações que serão mortas. Nem mesmo aquelas onde sobreviverão algumas pessoas que terão até filhos durante o milênio, mas que não são do povo. Tá? Então ele diz que ninguém dirá, conheça a Yahweh, porque todos saberão. Até aqueles que não foram ressurretos ou não receberam os corpos incorruptíveis. Porque vai estar óbvio, né? A Terra vai mudar de governo, a Terra vai ter Yahushua HaMashiach, com um novo nome, como rei. Assim como todo o Taná e toda a Torá fala. Hoje, uma garota que estuda comigo me perguntou se era verdade que o Taná e a Torá, tudo que estava escrito lá era em direção a Hamashiach. A minha resposta para ela foi, muita coisa, mas sempre é a vinda dele, não o nascimento. É quando ele vem para reinar. Sobre a primeira vinda, a primeira não, o nascimento, nada está escrito. Ah não, mas tem lá em Isaías 7,14. Você já leu Isaías inteiro? O Isaías capítulo 7? Ela leu.
E disse que ficou abismada quando viu que não tinha nada a ver com Mashiach. E assim vai. Os hipócritas ensinam hipocrisia. Porque eles, no plano do Pai, foram criados para isso. Né? Para ser pedra de tropeço, para ser aqueles que iriam desviar as pessoas. Observe que o Mashiach diz isso até os próprios rabinos, os fariseus. Então, ninguém mais vai dizer conhecer a Yahu, porque todos já o conhecerão, o maior até o menor deles. Porque não conhecerão, aliás, porque não lhes perdoarei, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Quem que perdoa os pecados? O Jesus Cristo que morreu na cruz, que nem existia a cruz na época? Ou o Pai? Yahweh. Assim diz Yahweh, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua. Observem que do sol ele diz que dá a luz. Na verdade, nós sabemos, estudando a Torá e o Taná, que o sol serve para marcar as 4 estações do ano. Mas para a lua, até aqui está escrito, e as ordenanças da lua. Por quê? Porque é pela lua que nós vemos os dias, os meses, os anos, as solenidades e as festas. E fala também das estrelas para iluminar a noite. Por exemplo, quando é lua nova e não existe a lua, né, porque a gente não enxerga, ela fica negra, as estrelas iluminam a noite. Ele diz assim, que ele agita o mar, bramando as suas ondas. Toda vez que nós lermos do mar agitado, bramando com as ondas, são os rebeldes. São aqueles que são contrários ao reino, são aqueles que estão provocando a ira. Ok? Observe, Yahu dos exércitos. Não está escrito aqui Yahu dos beijinhos, Yahu dos afagos, né? Yahu do amados. Eu profetizo que vocês ficarão muito bem no dia de amanhã. Não. Ele é o Yahu dos exércitos. E nós sabemos que o exército serve para nos guardar de países vizinhos que possam vir nos atacar. E infelizmente, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, nós vamos ver que exércitos de muitos lugares vão estar massacrando o povo. Mas Yahu dos exércitos é o nome do Criador. E o mais interessante, que ele diz assim, se falharem estas ordenanças mediante de mim, ou seja, se aquilo que ele disse que está para ocorrer e que já ocorreu não ocorrer, tá? Que é impossível, porque está escrito que tudo que Yahu diz não volta vazio.
Diz Yahweh, deixará também a descendência de Ashuru de ser uma nação diante de mim para sempre. Observe, meus irmãos, aqui ele não está dizendo de livre-arbítrio dessas nações, elas poderem se afastar dele. Não. Ele está demonstrando o quanto impossível é que não seja como ele disse. Assim disse Yahweh: se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Ashuru, por tudo que fizeram, diz Yahweh. E é claro, o tema desse nosso estudo não é esse. Mas quando eu peguei essa parte, e eu costumo sempre, né, que eu pego uma parte, eu estudo ela, e eu acabo vendo que tem mais coisinha para acrescentar, eu acabo vendo que eu aprendo mais um pouco, que o Pai me mostra, né? Eu achei incrível. Entendem? Porque além daquilo que é o propósito desse estudo, que é mostrar para aquele que é Yashuru, de que ele é Yashuru, e mostrar para o gentio que ele tem que ficar no seu lugar. Deu para que nós pudéssemos também aprender essas outras coisas. Eliane, por favor, vai lendo e vai falando a respeito desse último parágrafo. Bom, aqui diz assim: portanto, sabemos que apesar de ter vagado e vivido entre os gentios, convertendo-se em gentios, já que a Torá, que tinha como propósito uni-los, foi tratada por eles como coisa estranha. Yahweh prometeu que não seriam destruídos, mas sim seriam preservados de maneira individual. Então, esse resultado que os que têm o conhecimento, né, disso hoje, esse resultado que nós estamos vendo hoje, é essa promessa que o Pai fez lá atrás, né? E todos esses atos que ele fez dentro do plano dele, né, de expulsar o povo da terra como castigo e ao mesmo tempo como preservação, fazer com que eles esquecessem a terra, quem eles eram, né, quem nós somos, porque eu me incluo nisso, né, eu creio que faço parte desse povo que foi jogado. Antes não sabíamos de nada e hoje nós sabemos tudo isso, entendemos, né? O Pai nos deu a entender. Então, ele está dizendo aqui, né, que ele fez todas essas ações para poder, né, nos preservar e cumprir a promessa de Abraão lá atrás, né, os 10 milhares de Efraim e os milhares de Manassés. Então o povo está aí espalhado, que é o que nós podemos ver hoje, né? Se não fosse destruído e se uma das futuras missões dos descendentes de David, Yahushua, seria a de achá-los em sua desolada herança e reconstruir o tabernáculo caído de David, onde você acredita que estejam muitos deles na atualidade? Né? Veja, Mashiach falou: eu não vim senão para buscar as ovelhas perdidas à casa de Ashuru. Isso, e ele tem um outro texto também que ele fala que as ovelhas, haviam ovelhas de outro aprisco. Lembra da gente quebrando a cabeça para poder saber que ovelhas eram estas, né?
antes da gente ter o conhecimento da questão dos efraimitas, né, do povo espalhado e que estavam perdidos. Então, ele está chamando, e Yahushua tem essa função, né, de estar ajuntando esse povo. Yahu chama e aí a gente atende a esse chamado, e o nosso exemplo é Yahushua, do cumprimento das leis, do cumprimento de tudo, e ele será o rei, né, futuramente. Então, cada um que se aproxima e tem a gente explica toda essa história e a pessoa tem isso como verdade, ela é um chamado, né? Se será eleito, aí já são outra história. Muitos chamados, poucos eleitos. Isso só dentro do povo, gente. Não tem muitos chamados como gentil chamado. Não existe gentil chamado, tá? Tem que ter sangue de Abraão. Vocês observem lá que naquela parte que o texto fala que os efraimitas teriam chifres de boi selvagem, né? E sairia rechaçando as nações, é porque eles se espalhariam assim como, né, com violência, ou seja, se multiplicaria demasiadamente, né? Então, é comparado a chifres de boi selvagem, porque você imagina um boi selvagem atacando, é como se fosse um ataque, né? Mas comparado a essa multiplicação, que foi uma multiplicação assim violenta, multiplicou muito, né, nesse sentido. Então, mas todo esse povo, né, eles serão recolhidos das nações, né? Mas, como Shaul diz, nem todo Yashuru será salvo, né? Ou seja, será remido, porque muitos serão destruídos, né? Não basta ser israelita. Tem que ser, né, chamado e eleito. É só um remanescente que fará parte da promessa, né? Porque o Pai, assim, ele cria os vasos para honra e para desonra, né? Então, assim, os gentios, que eu entendo até esse momento, não estão dentro dessa... Não, eles são os de desonra, e dentro do nosso povo existe os de desonra também. Então, um exemplo clássico, né, é Judas, Iscariotes. Bom, então, continuando, né? Efetivamente, em muitos casos, são seus irmãos, servos de Yahweh, né? Não que permanecem no judaísmo, na cristandade ou no messianismo, ou em qualquer outro ismo, mas que não são de Yahudá. Conforme diz Rocheia, Oséias 2, né? Dizei a vossos irmãos, ame, e a vossas irmãs, Ruamá, acordado de seu sono, Yashuru, deixa de dormir, e a verdade o fará livre. Então, assim, o povo não é esse povo aí que vocês têm, que está visível, né? Como os que praticam o judaísmo, os que estão dentro do cristianismo. Tem povo no meio destes, tem povo em todo canto. Porém, não exatamente esses que estão aí fantasiados de alguma religião, tá? Que se fantasia dentro dessas religiões. Então, o povo está em toda parte, mas ele não é assim visível aos olhos de todos, tá? Por isso que quando a gente diz que pertence ao povo, mas você é judeu? Não, não sou. Não. Você diz judeu da tribo de Yehudá? Não, para eles judeus são todos, tudo que existe do povo, não é, tá? Então,
o povo está aí espalhado, são os efraimitas, as outras tribos existem, né? Não é como eles querem que a gente acredite, que só eles restaram, né? Então não é bem assim. Os que estão sendo chamados sabem disso. Só os da tribo de Arudá e mais alguns levitas e benjamitas, né? Que não sabem disso ou talvez fecham os olhos para não ver. Tá? O ciúme. Então, eles aceitam numas, assim, né? Alguns, esses mais liberais, às vezes até ainda que já ouviu falar dos efraimitas, quando a gente fala de efraimitas, eles até que balançam um pouquinho. Mas fora disso, não aceitam, não. E como eu disse no último, esse povo que está entre as nações, que foi para o exílio em 721, eles esqueceram completamente, né, a sua formação, de onde vieram, da Torá, de tudo isso, tá? Esses, eles não têm ideia de que exista um Talmud, de que exista um Zoar, de que acabaram pegando a Cabalá egípcia e adotando como sendo algo do eterno. E de tantas coisas ridículas que eles praticam, né? Onde está escrito, não fareis fogo na sua casa, no Shabat. Eles têm, no final, quando o sol se põe, na sexta-feira pagã do papal, né? Do calendário papal, eles vão lá acender velas. Vão receber o Shabat. É muito ritual, muita cerimônia, assim, né, que eles têm para cumprir um mandamento. Eu digo simples, não porque é menos importante, mas a forma que o pai coloca é muito simples, né? Não precisa dessas fantasias todas, esses contos de carochinha, né, para poder colocar no Shabat, complicando as coisas, iludindo as pessoas. Muitos lugares assim que eles se reúnem, aí colocam que as mulheres acendem as velas, né? E é uma função da mulher, não sei o quê. Então ficam inventando história. O Shabat é simplesmente nenhum trabalho servil fareis. O mandamento é muito claro, né? Está escrito lá em Levítico 23. Então, Nem fogo. e tem a parte também para não fazer fogo. Por quê? Porque não pode cozinhar. A gente, onde você viu isso, Eliane? Lembra da história do maná. Era colhido o maná em dobro na véspera do Shabat, no dia da preparação. E ele é bem específico no mandamento. Cozinhe o que você tiver que cozinhar, asse o que tiver que assar, faça bolos, faça o que você quiser. E guarde a porção do Shabat. Agora eles inventaram, ficam aí com essa história de ralar, né? Colocam o negócio quase como sei lá, como se aquilo fosse, assim, algo sagrado, assim, no sentido, quase um amuleto, né? Sei lá como chamar isso. Eles idolatram, né? Essa halá, que na verdade é apenas a porção do dia do Shabat, né? Que você tira para deixar para o Shabat já pronto. Aí eles fazem aquele pão e fica lá idolatrando aquilo, né? É só a comida do dia seguinte, né? O alimento que fica pronto. É porque eles porção do usam tanto a Shabat. Torá que eles não percebem que os idólatras não herdarão o reino. Aí então, tudo envolve a idolatria, né? Ao invés deles guardarem o mandamento, eles inventam coisas para ficar idolatrando. São aquele ritual, né, que ficam, idolatram a língua. Fala que no dia do Shabat tem que cantar em hebraico porque
purificar os lábios, como se falar o idioma que a gente vive fosse impuro, quer dizer que você passa impuro a semana inteira. Aí só no Shabat você purifica os lábios. Aí para despurificar na segunda-feira de novo, ou no domingo, porque continua falando a mesma língua. Então assim, inventa umas coisinhas sem sentido, né? Ridículas. A gente usa o nome do Criador, que é o correto, tá? Eu gosto sempre de deixar isso bem claro. E as outras palavras, para não ficar nos assemelhando aos... nossos primos. As outras palavras que a gente usa em hebraico não é com o intuito de purificar nada, tá, gente? É com o intuito de nos separar, tá? Para não ser confundido com o cristão, com, sei lá, né? Qualquer outra religião. Por exemplo, um evangélico chegar para mim e dizer assim, a paz de Jesus Cristo. Né? Então a gente não usa esses termos, né? Porque Jesus Cristo pra gente nem existe, porque o Jesus, essa pessoa que eles se referem, além de não existir, né? Foi criada. Foi inventada, né? Nascido de uma virgem, sei lá. E todas essas histórias. Então, para nós isso não significa nada. Então, para que eu vou invocar um nome desse, né? Não faz o menor sentido. A minha resposta sempre que alguém diz a paz de Jesus Cristo, irmão, eu viro para ele e digo que fique com você. Na verdade, a paz é do Criador, né? Não é de Jesus. Não é de Jesus nem do Mashiach. Quer dizer, Jesus não existe. Jesus não existe, não é do Mashiach. Ele fala que o Pai deu a ele uma paz, deu a ele a paz, né? A e ele diz, deixarei para vocês a paz que o Pai me deu. Então, nada é do ser humano. E o Mashiach era um homem, né? Ele não era capaz de nada. O Pai dava a ele. Então, lembrando disso, a gente sabendo disso, né? Então, esse tipo de coisa que os cristãos ou qualquer outro religioso diz não tem nenhum sentido. Então, a gente evita, né, esse tipo essas palavras, né, de Zeus, tudo que vem do cristianismo, porque a gente fala muito do cristianismo, não é porque a implicância ou não sei o que. Não, eles usurparam a Bíblia, usurparam a Torá, disse o que presta e o que não presta. Quem são eles? Eles pegaram um livro que não é deles, não é do povo deles, né? E bagunçou tudo, e alterou tudo, e, né, chama uma parte de velho que não serve mais, e o outro diz que deturpa, diz que é a nova aliança, que está dita no velho, que diz que não presta mais. Se tudo que está no velho não presta mais, então, né, não devia nem chamar o que eles chamam de novo, né? Eles não respeitam nem os 10 mandamentos. Imagina a lei toda, então. Eles deviam chamar a outra aliança, né, feita por eles, porque do Pai, né, não tem nada a ver. Continua sendo a mesma. Por isso que esse Papa que está aí hoje, o argentino, ele está falando que não há mais necessidade de se utilizar a Bíblia. Porque ele já falou coisas que derrubaram a Bíblia deles, do entendimento deles. As adulterações que eles puseram lá, né? Então. Ele já disse até que se a gente acha, por exemplo, que Hu é muito bravo, se a gente acha que o Mashiach é muito exigente, que então ore a Maria, a mãe, porque ela é amor. Pro Papa. Então, gente, essa foi, né, para vocês conhecerem, essa parte de hoje foi para vocês conhecerem um pouco mais das promessas do Criador e saber a história, porque, né, de como chegamos aqui nessa situação. Porque principalmente as pessoas que estão conhecendo agora, que estão se aproximando, saiu da religião e não se identificaram mais lá, descobriu as mentiras deles, né? Então,
essas pessoas estão chegando e não, assim, vislumbraram a verdade, mas ainda não conhecem os detalhes. Então, para que você saiba quem é você, de onde você veio e para onde vamos, né? Esse é o mais importante. E de onde originamos, né? E que caminho foi percorrido e por que está essa confusão toda aí agora. E, assim, estamos nos achando, né, no meio dela. E vamos estar muito mais no meio ainda, né, quando começar a perseguição. Porque os cristãos vêm dizendo de perseguição há anos. Ah, eles aprontam e falam, estou sendo perseguido. Não, não é só isso. Você vai para um país muçulmano pregar a Bíblia. Então, eles arrumam a perseguição para si mesmos. Entendeu? Aí matam todos eles. E aí vem lá os cristãozinhos. Ai, está tendo a perseguição contra o cristianismo. Observe, para começar, 90% ou mais dos que foram mortos, dos que são as igrejas destruídas, são católicos, meus filhos. Não são os bobogélicos. Vou falar mais uma vez, porque vocês nunca guardam nada. Vocês sabem por que chama Evangelho segundo Mateus, segundo João, segundo Lucas, segundo Marcos? Porque próximo do ano 500, da nossa era comum, existia um general não, um centurião do exército romano, que a incumbência dele era prender os judeus. Os judeus, eu digo, o Yashuru, que restaram. Como eles sabiam que esses não praticavam o Shabá no dia que eles estabeleceram, que é aquela profecia que diz, né, mudaram o tempo e tudo, né? Ele saía com seus 100 homens pelas colinas, onde tinham várias fazendas e onde tinham muitos judeus que viviam ali, né? Judeus eu digo, para você entender, porque não eram judeus. Judeu só foi existir depois de Hitler, quando ele escreveu no braço deles, Jude, e eles assumiram. Então, eles saíam observando. Porque como o Shabá não era no sábado, que nunca foi, se eles olhassem para uma casa e não vissem fumaça saindo pela chaminé, eles iam até lá e faziam com que aquela família se convertesse ao cristianismo a qualquer custo, inclusive ao custo de levá-los presos e depois mero entregá-los aos leões para comê-los. E o nome dessa figura era Evangelhos. Procure no Wikipedia. E começou a ter muita pessoa que acabou, né, ficando com medo, não era escolhido, como está escrito, não é porque você é povo que você vai ser salvo. Que acabaram, né, se convertendo, mesmo que de mentira, vai. Para não morrer na boca de um leão. Ou servir de tochas, né, como eles pegavam alguns, empalavam e punham algum tipo de, sei lá, de produto que pegava fogo, né? E ficavam, porque era feito à noite, porque o povo queria assistir.
Esse é um dos circos que Nero falava. Dê pão e circo ao povo e o povo fica tranquilo. Então, esse homem chamado Evangelhos começou a ter pessoas que se converteram à força, talvez até porque viram a própria esposa ser morta, ou o filho, então acabou, né? E começou a crescer o número de pessoas que o seguiam. Até então, as Bíblias utilizadas até pelos papas não tinha evangelho segundo tal, segundo tal, segundo tal. Era o livro de Mateus, era o livro de João, era o livro de... enfim. Nem sequer de são, porque eles não eram santos. Eles eram homens. E como nós podemos ver, depois do Machado dizer para Pedro, quando você se converter, ajuda os teus irmãos, a gente percebe que de santo ali não tinha nada. Eles deturparam todos os sentidos das coisas, né? Das palavras, dos... Entenderam? Então, a partir do momento que começou aquela história dos evangélicos que seguiam a evangelho, aliás, que seguiam ao centurião, né? Que surgiu então os evangélicos. E hoje esses bunda mole, eles falam com o peito erguido, eu sou evangélico. Sabe o que você fala quando você diz isso? Que você é um mero servidorzinho de um centurião romano. Entende? Bom, Eliane, dá seu parecer. Bom, é isso aí, gente. O que a gente faz aqui é para vocês conhecerem, porque as pessoas morrem de preguiça de ler também, né? Eu sempre incentivo as pessoas a lerem a escritura, porque dessa forma você vai conhecer. Não é para ficar, eu li um capítulo, eu não entendi, né? Não sei, tem que entender cada palavrinha ali, não sei o que. Não é assim não. É só para conhecer a história, o que a palavra fala, né? Do que ela fala globalmente, né? E aí, você tendo isso em mente, a partir do momento que você começa a estudar e o pai te dá o entendimento, ele vai juntando as coisas, porque você tem que ter alguma coisa na mente para o pai juntar, né? Porque eu nunca ouvi falar da escritura, como é que eu vou saber, né, o que tem lá dentro? Como é que eu vou saber que existe um povo separado, que existe um povo eleito, né? Que o pai criou lá atrás uma nação e separou para que fosse, né, para a honra do nome dele. Então, para isso você tem que ler, né? Você tem que saber o que está dentro desse livro e assim você depois, quando a gente falar, porque tem pessoas que você fala, sabe o texto assim? Faz uma pergunta, né? Sabe tal texto? Não, me lembro vagamente ou nunca vi, esse passou despercebido. Então, assim, você tem que saber o que está escrito lá. Porque aí, a partir daí, a gente tem como explicar, né? Tirar suas dúvidas e tal. Porque sem bagagem nenhuma da escritura, né? Sem saber o que está lá dentro, você não vai entender mesmo. Sempre vai faltar alguma coisa. Aí se eu falar, porque é Abraão, mas quem é? Né? Então fica difícil. A gente fala das pessoas que estão lá na história e o que aconteceu com elas, né? Porque tudo é exemplo, tudo serve para nosso ensino.
Então é necessário ler a escritura. Não fique se apegando que a linhagem do Mashiach não é aquela, que não sei o que, não fica pegando nessas coisinhas. Que a terra é plana. Porque lá fala dos cantos da terra, então devia ser quadrada, né? E não redonda como estão falando por aí. Ou não chata. Né? Porque se fala de canto, o que a gente entende de canto é algo, né? Uma coisa mais ou menos assim. Ninguém percebe que se eu disser nos 4 cantos da minha cidade, eu não estou dizendo que ela é quadrada nem que ela é plana. Então, não é para ficar procurando pelo em ovo, né? É para vocês compreenderem o todo assim que o Pai der, né? A entender. E para entender você tem que conhecer a história. E a gente vai passando aos pedacinhos assim, né? Para facilitar isso e mostrando o que ele prometeu, né? Aí depois fica mais fácil você ir lá e conferir apenas, né, na escritura e ver que realmente o que a gente está falando está lá dentro, né? E assim por diante. Assim a gente cumpre com a nossa função que aqui o Pai nos deu, né, para poder porque ainda não aconteceu auxiliando o plano, né? Fazemos parte. Aliança, né? Então a gente tem que falar sobre a rua, a gente tem que ensinar. Tem que ensinar e mostrar o que está, porque se não tivesse que ensinar mais, ninguém estaria perguntando e cheio de dúvidas. E é isso. É o nosso trabalho por enquanto, é o que o Pai tem permitido a gente fazer e é o que estamos fazendo. Sempre, né, firmes aqui, não por nós, mas por Ele, o Criador é que nos mantém, porque nada é nosso, né? Tanto a força, a firmeza, a persistência, porque se depender da gente, né, não vai muito longe. Então realmente é da parte dele mesmo que a gente continua aqui fazendo isso, tá bom? Eu desejo shalom a todos e que até o próximo capítulo, né? Falta alguns ainda. Nós vamos pro 8º, né? E assim sendo, encerramos aqui então, tá? Eu espero que seja edificante para aqueles que estão se edificando, né? Eu nem vou desejar shalom porque eu não sei para quem que eu estou desejando. E a shalom tem que ser desejada para aquele que é da shalom. Lembre-se, o Mashiach disse assim, quando você chegar na porta de uma casa, você diz, shalom. Se ninguém lá dentro for de paz, né, shalom, a shalom volta para ti. Então, eu ultimamente não estou mais nem desejando shalom, porque eu não sei quem está vendo. E eu não quero ser um hipócrita como os cristãos. Boa noite.